Oi, gente. Quarta-feira, Evangelho tirado de São João, capítulo 5, versículos de 17 até 30. Como eu sempre digo, é um trecho longo, não dá para ler, porque tomaria todo o tempo. Agora, é um trecho que vale a pena ler, porque ele não é daqueles trechos comuns ou dos trechos populares que nós sempre temos no Evangelho. As parábolas, as frases mais famosas, Jesus narra aqui, descreve aqui o relacionamento íntimo dele com o Pai em relação a nós. Então ele começa assim: Jesus deu-lhes esta resposta. Alguém tinha feito uma colocação e ele responde assim: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Quando os judeus ouviram Jesus falando que ele era filho do Pai, que o Pai trabalhava, e ainda Jesus fazendo os milagres que o Pai mandava no dia de sábado, então foi uma confusão geral e eles começaram a questionar Jesus. E vale a pena você ver aquilo que os preocupava, porque mostrava uma preocupação que eu diria assim, coerente. Eles queriam adorar a Deus, mas tinham profundo respeito a ponto de não terem coragem ou intimidade de chamá-lo de Pai. E quando Jesus meio que contornava as leis mais pétreas, mais estáticas, da lei de Deus, então eles ficavam profundamente frustrados e chocados. Então estabelece-se esta discussão entre pai e filho, entre vontade do pai e a vontade do filho, e o que o filho realiza. É um trecho que eu diria não dá tempo de eu analisar, e é muito profundo, mas o que gosto desta passagem é que Jesus deixa bem claro que o Pai deu para Jesus a última palavra. O Pai criou, o Pai o enviou, e o Pai coloca nas mãos de Jesus o grande julgamento, o julgamento final. E é aí que eu sinto que nós, ao invés de ficarmos discutindo, questionando a vontade do Pai e a realização do Filho, seria tão bom se nós tivéssemos essa capacidade de dizer para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor é o juiz, mas o Senhor é um juiz que ama, não é um juiz extrínseco ou que veio de fora para dentro, mas o Senhor é um juiz que nasceu no meio de nós e conhece a nossa realidade. Então, mesmo quando nós aparentemente transgredimos a vontade a vontade legal do Pai, o Senhor é que tem esse poder de interpretar e de aplicar aquela pena que é justa, e que muitas vezes a pena é transmugada, ela é transferida para o perdão que é fruto da vossa misericórdia. Agora, nós não queríamos tornar a lei de Deus relativa. Isso pode, isso não pode, para mim não serve, porque não, a lei é lei e a nossa obediência tem que ser fiel. Mas entre a nossa obediência final, e o pé da letra, existe o legislador, que é Jesus, que conhece a lei que ele impôs, a lei que ele colocou vinda do Pai, e ele que conhece os homens e mulheres que somos seus irmãos, nascidos da mesma carne com a qual ele quis nascer. E aí que entra toda a nossa confiança respeitosa, responsável, mas toda a nossa confiança no perdão de Jesus, no perdão de Deus.